Não sei o que que aconteceu, acredito que possa ter temporizado. Tá tão bom. Vou chamar o doutor novamente. Já enviei o convite. Ah, Acho que voltamos, né? voltamos. Ele interrompeu, não sei o que que aconteceu, não sei se ele está temporizando, eu acredito que não. Aí a gente estava na parte da rede social, e aí o doutor estava falando sobre os vistos, e muitas pessoas recebem o visto por uma finalidade e vai na rede social, tá feliz, quer mostrar para toda a família, quer mostrar para os amigos, e acaba cometendo alguns erros. Era sobre isso que você Exato. estava falando. Exato, obrigado por lembrar. Então, desse momento, muitas vezes, é quando acaba acontecendo um erro. Então, eu não posso trabalhar, mas eu posso, de repente, meu novo trabalho, primeiro dia no trabalho novo. E hoje nós sabemos que a maioria das imigrações ela tem acesso às suas redes sociais. Principalmente a imigração americana, que inclusive foi uma determinação recente, que agora tem que estar com a rede social aberta. E daí você coloca algo voltado a isso, você pode sofrer aí um problema, uma sanção, uma retaliação nesse ponto e ter aí o seu visto, a sua condição imigratória interrompida por algum momento, por alguma condição. Interessante. E é isso que foi notado aqui, ó. Quais erros mais comuns os imigrantes cometem por falta de orientação adequada? Essa seria uma delas. Seria um Essa deles, seria né? uma delas. É. Outro Uau. ponto Aham. o principal ponto, eu acho que quando o que pode acabar atrapalhando principalmente é isso, tá? Então, se não está bem assessorado, documentos errados, errôneos, tá? Então, montagem de documentos errados, colocar coisas que não deveriam colocar no briefing de um processo. Então, você tem que ter um olhar estratégico para você entender o que coloca, o que não coloca, qual a maneira. Então, a maneira de colocar, às vezes, não a forma como você apresenta, mas o que você. Não o que você apresenta, mas a forma como você apresenta, que faz toda a diferença. E sempre lembrar que é aquela posição de você trazer explicar para alguém que às vezes não conhece nada do que está fazendo, como ela deve validar aquilo. Então, nesse ponto também pode ocorrer erros e justamente na questão de passar os limites do seu visto. Então, fazer aquilo além do que você deveria fazer. São pontos aí que Uau, são geralmente ocorrem. muitos detalhes que devem ter ser observados, né? Para que São um erro acaba com tudo. Exato, exato. E muitas vezes, até quando a pessoa já está naquele período, ganhou um visto, mas ainda está no período da condição daquele visto apenas, ainda não é um cidadão, então você tem um período, né, que você fica com visto, muitas vezes se você não vai para uma cidadania sanguíneos, por exemplo, ou um ius solis ou um ius sanguíneos, então quando você vai por um visto, um processo de naturalização, um brincar, etc., você tem que lembrar que você ainda não é cidadão. Você tem direitos e tem deveres. E se você não cumpre os seus deveres, você pode ter a sua condição removida. Eu sempre falo, imigração não é um privilégio. Não, imigração não é um direito, é um privilégio. Então não é um direito do país, não é um direito seu de entrar num país. O seu direito é um privilégio daquele país de estar te aceitando naquele local, como um imigrante, no caso, com um visto, de conceder um visto e um green card. Daí é outra história quando nós falamos aí de uma cidadania por família ou por sangue, né? Daí é outra história. Mas quando você fala de uma imigração por visto, por qualificação, nós estamos falando de uma imigração por não por direito e sim por um privilégio da imigração. E de que forma a legislação ela pode mudar, ela pode variar e impactar esse cliente? Olha, a imigração ela é um carrossel constante, né? Eu falo que se você for olhar historicamente as leis imigratórias, elas oscilam entre hora mais rigorosa, hora mais aberta. Tá? Então, hora você vai ter uma, uma lei imigratória muito ampla, tá? Então uma lei muito abrangente, e hora você vai ter uma lei muito mais restrita.
Hoje, por exemplo, nós vemos uma lei um pouco mais restrita, numa ordem mundial, restringindo um pouco mais a imigração. Então, uma era, né, então, desse ano, somente 2025, que isso se acentuou um pouco mais. Então, nós temos a Europa fechando um pouco mais o cerco, nós temos a América do Norte fechando um pouco mais o cerco, alguns países da América do Sul também fechando um pouco mais essa imigração, e isso é decorrente aí de políticas, geopolítica, relações internacionais, tudo isso acaba sendo pontos de análise quando você fala de leis migratórias, mas elas podem sofrer constante mudança. E o profissional que atua com isso, ele tem que ter total ciência disso e sempre se manter atualizado. Então, é um estudo que não acaba. O que vale hoje pode não valer amanhã. Então, isso também é uma coisa que pode acabar gerando, naquela outra pergunta, de dificuldades para o imigrante, porque é um emaranhado de leis. E você tem que entender o que está vigente, o que não está, o que deixou de estar, qual ordem executiva está valendo, qual não está. Tudo isso são pontos que devem ser analisados. Uau! E como equilibrar a expectativa do cliente com a realidade jurídica e a burocracia do processo? Olha, é um equilíbrio. Eu acho que o elo de todos eles, da burocracia com a responsabilidade, é o atendimento ao cliente. É você trazer para esse cliente a todo momento o que está acontecendo. É você ser transparente com ele e você já prever com ele que isso possa acontecer. Então, quando você trabalha com o sucesso do cliente, você já prevê quais são os riscos e você vai entregando para ele sucessos a cada momento. Então, a burocracia, muitas vezes, ele vai querer fazer algo que você não vai conseguir fazer aquilo por ele, porque não está dentro da ética, não está dentro da legalidade, não está dentro dos preceitos jurídicos, né, das normas jurídicas. E daí é o momento que você vai sentar e vai falar assim, olha, você confiou em mim para fazer o seu processo. Então agora eu peço que você confie em mim para não fazer isso. Ou você confie em mim para fazer isso. Por quê? Porque eu precisa ser dessa maneira. Se você não for, pode gerar essa e essa consequência. Mas está em você. Então o cliente ele tem essa sensação. Pode ser que no momento ele fique bravo. Pode ser que no momento ele saia, mas quando ele parar para refletir, ele vai falar, poxa, ele está cuidando de mim. E não está tentando me segurar ou jogando contra mim, mas sim a meu favor, para que eu sempre falo para os meus clientes, é mais fácil você não conseguir agora, você se segurar um pouco mais, ter que esperar um pouco mais, e você ter aí uma dificuldade maior agora, do que lá na frente você acabar passando por todo um processo e você acabar negado lá na frente de uma maneira irreversível, porque você cometeu algo que não deveria. É sabido que a gente acaba atraindo os clientes que têm muito a ver com a nossa energia, né? Que tem muito a ver com com o nosso perfil. Mas já aconteceu de chegar um cliente para o doutor que seja aquele cliente teimoso e se aconteceu, como é que foi para poder sair desse cliente teimoso e conseguir acalmar? Ou até mesmo indicar outro advogado que tem, ou advogada que tem o perfil para esse cliente teimoso. Conta um pouquinho, uma curiosidade. Olha, acontece, você tem os clientes teimosos, é perfil de cliente, né? Então é aquele cliente que ele quer do jeito dele, da maneira dele. Então eu acho que isso é muito do orgulho pessoal de cada cliente. Então você pega um cliente, por exemplo, que ele tem uma carreira muito consolidada, ele quer seguir pelo viés dele, pela maneira no qual ele acha que é o mais correto. Nesse momento, o que você tem que fazer é justamente não ceder. O ponto principal é esse. Você não pode ceder mediante a pressão. Você tem um compromisso técnico e um compromisso ético. Você atender bem não significa você fazer tudo que o cliente quer. Significa você dar a ele também a visão clara de que naquilo ali ele está errando. Então, quando acontece isso, que geralmente eu faço? Trabalho com relatório, tá? Então, relatório técnico. Isso não deveria ser assim, não sei o quê. Então, eu vou pegar um relatório, eu monto um relatório de tudo que eu fiz com aquele cliente. Então, cada ponto de interação, olha, mandei para você dia tal, mandei para você dia tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo, isso você falou que não queria. Então, eu trago todo esse respaldo, então por isso que é importante você guardar as suas provas, né? E daí eu coloco no colo do cliente, falo, olha, é isso que aconteceu. Aqui você tem de forma transparente tudo o que aconteceu. E pego também, ou se é de repente um caso de que está batendo o pé que eu quero fazer por isso, olha, a sua conta e risco é isso, isso e isso. Você quer fazer? Tudo bem.
Então você assina para mim que você está fazendo por livre e espontânea vontade e fica a seu critério aí de fazer. Eu lavo as minhas mãos porque eu não vou compactuar. Eu posso continuar sendo seu advogado e te advogar no que é correto, mas o que não é correto eu não vou compactuar. Então você assine pela sua questão aí do que você quer fazer. Então isso pode acontecer, por exemplo, é tal documento, eu quero que seja feito da maneira na qual eu elaborei. Perfeito, você quer que seja feito na qual você elaborou? Então você assina para mim que que se você for negado por conta disso, eu avisei você que você não poderia seguir nesse caminho. Então, é um caminho que geralmente quando você fala isso, o cliente teimoso, apesar dele ser teimoso, ele põe a mão na consciência e ele não quer assumir o risco. E daí ele se acalma e aceita o que você falou. É bem interessante, né? Eu gostei bastante desse ponto que o doutor colocou. E aí, qual é a habilidade emocional que o advogado especializado em imigração ele precisa ter? Calma. Tranquilidade. Contar até 10, eu acho que a paciência é o dom que a gente adquire, sabe? De contar até 10, respirar e falar, não. Porque tem dia que, eu falo, tem dia que você vê aquilo, você fala, meu Deus, você quer surtar junto com o cliente. Mas tem que pensar, parar, falar, não. Ali entra muito uma coisa que eu gosto muito, que é a comunicação não violenta. Então, quando você estuda a comunicação não violenta, ela parte por 3 premissas. Primeiro, quando você recebe o choque, né, que vem da comunicação violenta, você pegar e entender qual é o motivo por trás daquela comunicação. Então, qual é a primeira reação quando a gente recebe uma comunicação violenta? É você pegar e você reagir na mesma moeda. É instintivo do ser humano. Quando alguém vem bravo, vem surtando, não sei o quê, o seu intuito é querer falar mais alto para você mitigar aquele problema. E isso eu aprendi num curso que eu fiz sobre comunicação e sucesso do cliente, e eu levo para a minha vida de comunicação empática. Quando vem essa comunicação não violenta, essa comunicação violenta para você, primeiro ponto, você para, escuta o que a pessoa está falando e antes de você reagir, você entende por que ela está fazendo isso. Qual é o motivo dela? Aí você começa a ver por trás do imigrante, ele está com medo porque o governo está deportando tantos mil imigrantes por dia. Ele está com problema porque aconteceu isso, isso e isso. Então eu vejo, às vezes o cliente, um ponto importante é que às vezes o cliente nem sempre vai ter razão, mas ele tem a razão dele. Para ele é uma razão. Então ele tem a razão dele. Então você tem que entender isso e daí você vai entender. Depois que você entendeu isso, você tem que chegar num denominador comum. Olha, daí você passa, tá, ele tá assim por causa disso. O que ele quer? Ele quer tal coisa. Eu consigo? Talvez não. Mas eu vou falar para ele, olha, fulano, eu estou aqui porque eu quero te ajudar. Eu quero te entender. Mas você aí do outro lado, você está porque você quer que seja resolvido. Eu não estou como inimigo seu. Eu quero te ajudar e você quer ser ajudado. Nós queremos chegar no mesmo ponto. Então vamos conversar para a gente entender como que a gente pode se ajudar. Ali você quebra, às vezes, aquela barreira. Se você falasse mais alto, seria pior. Então, o primeiro ponto é você ter essa escuta não violenta, adquirir essa comunicação não violenta, que é um trabalho de muita abstração, né? Você abstrair e externalizar. E também, justamente, de você ter essa comunicação. Então, você saber se comunicar. Eu falo que comunicação é a ferramenta mais poderosa que você tem. Com a comunicação, você consegue persuadir e você consegue também afastar. Então, é a comunicação que vai fazer aí esse elo entre tudo, junto aí com muita paciência que o consultor tem que ter. E também aquela capacidade de não levar para si. O cliente migratório está falando, a questão dele, é problema dele com a ansiedade dele mesmo, é os divertidamente dele brigando lá dentro, e ele está falando ali. Não é culpa minha, não é comigo, eu não vou abstrair aquilo, porque senão eu vou ficar doente. Então o consultor imigratório tem que ter muito cuidado de não levar para o pessoal aquilo ali, senão ele vai ficar doente. Então o cuidado emocional, o cuidado com a saúde mental é excepcional nessa profissão. Uau! É fazer terapia, né? Também, né? Precisa. Exato, também é excepcional. A questão da escutativa, eu gostei bastante dessa dica. Então, os doutores que estão nos ouvindo, estão ouvindo o doutor William falar a escutativa, falar para o cliente aquilo que anotei aqui, tá? Os insights.
falar para o cliente o que ele precisa ouvir, não o que ele quer ouvir. Aguarda, observa, deixa desabar, porque às vezes o cliente ele já veio de tantos outros lugares, né? Tem tantas outras informações que ele chega muito, muito carregado, não chega? Exato, ele chega carregado. E às vezes é pouquinha coisa que toda aquela ansiedade vai gerando nele. Então, por exemplo, eu já tive cliente que ele chegou, mas por que você não viu tal coisa para mim? Coisa que não estava no meu escopo. Por exemplo, eu vou, por que você não tirou meu passaporte que não deu certo? Por que você não fez isso? Então, coisas assim que estavam numa galeria de escopos que não faziam parte do nosso trabalho, mas que na mente dele fazia. Você não fez nada, que não sei o que. Daí você para, você fala, no primeiro momento você quer xingar o cliente. Aí você para e começa a pensar, mas por que ele chegou até aqui? Daí você começa a pegar, você vai pegando, você vai analisando, daí você vai colocando na ponta do lápis. Olha, vamos pegar aqui. Vamos trazer aqui. Eu não comuniquei com você porque você não trouxe para mim a sua dor. Você não me pediu essa ajuda. Eu sempre falei para você que eu estava aqui, mas eu tentei marcar reunião e você não compareceu na reunião. Eu mandei mensagem e você não me respondeu. Então eu estava aqui por você, mas você não conseguiu. Ele surtou. Por quê? Porque ele tem uma ansiedade, mas a culpa não era sua. Então você vai trazendo todo esse ponto e vou trazer a clareza. Sabe aquele momento que a criança surta às vezes? Aquele surto que a criança dá quando ela é pequenininha e ela quer alguma coisa, daí você pega e coloca ela no cantinho da reflexão e daí você começa a conversar com ela, ela vai se acalmando, e daí ela vê a situação de outra maneira, é a mesma coisa. Às vezes a gente age como aquela criança que se explode, isso na vida como um todo, né? A nossa criança interior, vamos dizer, o nosso divertidamente interior, ele explode naquela sensação de emoção e você perde a visão do fato do que aconteceu. Mas aí quando vem outro e pega na sua mão e fala assim, olha, vamos entender o que aconteceu, o porquê, o que aconteceu aqui, daí a pessoa vai se acalmando e chega no ponto de ter uma compreensão e você poder conversar. Se você tentar falar na mesma altura, você só vai piorar o diálogo. E em relação à cultura, porque possa ser, né, que a gente vá receber um cliente, ou que o Dudu tem recebido algum cliente, que vá para um país cuja cultura seja uma cultura que ele não vai se adaptar, ou uma cultura que vai gerar um impacto. Já pegou caso assim? E se pegou, como é que foi isso? Olha, já peguei. Eu sempre aconselho o cliente o quê? Você já foi no local? Então você já viu como que é lá? Então, assim, é um conselho. Se você puder ir para ver como que é, vai como turista. Passa 2, 3 dias, passa um mês lá, passa 2 meses, se o país permite ficar até 3 meses, passa 90 dias lá. Veja como que você se sai. Veja se você vai gostar, porque de repente o bom dia na padaria vai ser diferente do que você está acostumado. De repente o atendimento no balcão vai ser diferente do que você está acostumado. E você não vai poder tratar da mesma maneira como você trataria aqui no Brasil, porque você não vai estar, não vai estar respaldado, porque aqui a gente é acostumado com esse atendimento humanizado, né? Daí você vai em outros locais, tem cultura que é uma cultura direta. Nós somos uma cultura de dar rodeio, de dar explicações, outra cultura não. Então você tem que estar ciente disso. Então, primeiro é preparar o cliente de como é a cultura que ele está indo. E depois também trazer aí todo esse respaldo mesmo de tudo que você vai, do que ele pode ou não enfrentar, e é por conta dele, né? Geralmente por conta desse cliente e descobrindo aos poucos. É muito interessante. Eu adoro esse tema, né? Agora, suporte emocional, além do jurídico. Fala um pouco para mim sobre isso. Porque você tem um atendimento humanizado, teu atendimento não é atendimento em lote, o teu cliente ele tem nome, ele tem CPF, ele tem sobrenome, ele tem identidade. Quando sai da linha do jurídico e tu percebes que é o emocional que precisa atuar nesse momento. Como é que funciona isso para você? Um ponto muito interessante que você comentou, né? O cliente tem nome. Eu sempre falo que todos nós gostamos de ser chamado pelo nome. Certa vez, eu lembro que eu pegava um ônibus quando eu estudava ainda na graduação, eu estudava em uma outra cidade, e todo dia eu pegava o ônibus e a cobradora era muito brava, era muito, muito chata. Eu falava para ela bom dia, ela não respondia, não olhava na sua cara.
E eu comecei a olhar e eu vi que para outros ela respondia, ela conversava. Falei, tá, qual é a diferença? Eu vi que o cara começou a chamar pelo nome, ela respondia. Um dia eu tentei. Eu entrei nessa e falei, oi, fulana, tudo bem com você? Ela me respondeu com um sorriso no rosto e falou que estava tudo bem. E a partir daquele dia eu ganhei uma amiga. Quando eu entrava às vezes, ela falava para mim, tem lugar lá no fundo, tem lugar em tal lugar. Atendimento pelo nome. Experimente. Quem está ouvindo, experimente. Vá no supermercado e quando você for passar com o atendente ou em qualquer lugar com o atendente, olhe o crachá e chame pelo nome. Olá, boa noite, fulano. Tudo bem? O atendimento vai ser outro. Todos nós gostamos de ser chamados pela nossa identidade, pelo nosso nome. Então, isso é um ponto aí que eu aprendi com o cliente, sempre dar os nomes aos clientes, né? Principalmente quando você fala em comunicação, às vezes usa-se muito script. Então, olá, tudo bem, não sei o quê, e não dá a pessoalidade. Eu acho que essa pessoalidade é importante. Mas agora, chegando à sua pergunta de fato, que você perguntou sobre emocional. Eu falo que o emocional é um ponto que pega muito, como nós comentamos, por conta desses sentimentos. E vai ter momento que você vai ver que a sua atuação ela deixa de ser uma atuação técnica. Eu tive caso, por exemplo, de cliente que me ligou e falou assim: Ah, William, eu preciso falar com você sobre o ponto do processo. Eu falei, tá bom. Liguei com a cliente, eu fiquei 50 minutos conversando. E a conversa não foi nada sobre o processo. Ela começou a desabafar. Ah, é porque eu me sinto sozinha no meu processo, o meu marido ele não me ajuda para fazer o processo, meus filhos não me ajudam, então eu estou tendo que arcar com o custo do processo, estou tendo que arcar tendo que trabalhar mais para conseguir migrar para o meu planejamento, eu estou tendo que cuidar de família, de marido, de casa, de tudo, e eu não consigo te entregar o documento que você precisa por causa disso. E daí parece que tudo é tão difícil, e foi. E 40 minutos ouvindo. Às vezes eu não precisei. Foi poucas as palavras que eu precisei falar. Mas só de ouvir, quando terminou, ela agradeceu. Muito obrigado. Você foi. O seu atendimento. Conversar com você foi excelente. Eu me sinto leve. Explicou. Era isso que ela precisava no momento, ser ouvida. Então Isso você vê que se fideliza? passa. Oi? E fideliza o cliente? Isso fideliza? Total. Total. Essa semana, uns dias atrás, tive a oportunidade de conversar com uma outra cliente. E até comentar, o esposo comentou na reunião, falou assim, olha, que legal o trabalho que vocês fizeram, porque esses dias nós tomando um café, a minha esposa comentou de vocês assim do nada. Nossa, eles entenderam o que eu queria e entenderam qual era o meu planejamento, qual era o meu sonho. Então são pontos assim, pequenos, que fazem toda a diferença, sabe? Você entender, a pessoa ser ouvida, ser entendida, ser abraçada. Eu tem uma colaboradora da equipe que ela trouxe um insight que certa vez um cliente dela, empresário, mais de 50 anos já tinha, né? O cliente dela era um cliente, um empresário muito sucedido, família consolidada, e uma pessoa aí muito centrada, né? Com todas as questões aí para ele se manter no mercado de trabalho. Em dado momento, ele ligou para ela, era quase 10 horas da noite, falou, fulana, eu preciso falar com alguém. Eu estou sentado no banheiro da minha casa, trancado, chorando, porque me deu desespero do processo migratório. E eu não posso falar para minha família, porque eu sou a base para eles, mas eu não tenho ninguém. Eles têm a mim, mas eu não tenho ninguém. A ansiedade deles é em cima de mim, mas e a minha? E daí ela teve que ficar ali com ele uma hora conversando e trazendo e acalmando ele até que ele se acalmou e desligou. Então essa é a atuação do advogado migratório. É muitas vezes servir de apoio, é muitas vezes pegar na mão, é muitas vezes pegar no colo. Mas o que compensa, sabe, doutora Gleice, é quando você vê o advogado, o cliente aprovado, e ele virar e falar assim, foi graças a você que tudo aconteceu. Quando o cliente aprova, parece que a sua aprovação também, você vibra junto com ele. Então é um momento que compensa tudo. Todos os momentos de surto, momento de tudo, porque tudo ficou para trás. Eu falo que é como se fosse uma grande dor que quando passa, né? Por exemplo, a própria Bíblia fala isso, né? Que quando a pessoa tem as dores de parto, né? A mãe, quando ela está nas dores de parto, ela tem aquele sofrimento. Mas quando o bebê nasce, ela esquece tudo aquilo, da alegria de ter o bebê. Então, todo projeto, todo processo é difícil. Passar pelo projeto é difícil. A cabeça chega lá primeiro, mas o corpo sofre o trajeto. Mas quando você acaba tendo o resultado que você queria, tudo vale a pena. Tudo valeu a pena o esforço, o sacrifício, a dificuldade. Uau, uau. Eu te digo que já tem 1 hora.
que a gente E está no passou bate-papo. voando. Parece, Não parece? não parece. Uma Passou voando. hora, uma hora, que delícia é você poder falar de um tema que traz tantas sensações, tantas emoções, de uma maneira tão leve, né? Exato, exato. E é um Uhum. tema que é rico, né? Se você for ficar falando, você fala a noite inteira que você tem o que falar sobre isso. Eu até externalizei isso num livro que está para ser publicado agora recentemente, Como Atuar no Direito Imigratório. Eu até comentei, né? Quando fui fazer os agradecimentos finais, eu comentei que quando eu fui reler o que eu tinha escrito, eu mesmo acabei me emocionando muitos pontos com o que eu havia escrito, porque é justamente o que a gente vive no dia a dia, né? É viver o direito imigratório, é se entregar para uma profissão. Eu acho que quando quem quer atuar no direito migratório, você não tem que atuar por dinheiro, por status ou por alguma coisa. Você tem que entregar por amor mesmo, aquilo de querer acordar de manhã e falar assim, eu vou trabalhar para fazer a diferencial na vida do meu cliente. Então esse é o grande ponto. E o internacional como um todo, né, que traz aí esse âmbito geral de todas as atuações do internacional, do apoio a quem está fora do país no modo geral. Então, ambas as áreas do internacional aí trazem esse apoio. É segurança e acolhimento. Exato. Segurança é acolhimento. Digo que eu anotei aqui um insight, uma frase que o doutor falou, que é: o cliente tem a razão dele. Eu vou ficar com essa frase, o cliente tem a razão dele. Foi muito forte para mim, assim, muito, muito legal. Eu gostei muito dessa tua visão sistêmica do que é a imigração, de você poder não trabalhar só com a questão documental, mas colocar o ser humano, a história à frente, né? Porque talvez as pessoas possam estar pensando, mas o que está sendo falado é tratado aquele imigrante que está fazendo um planejamento. Mas, pelo que eu sinto, não é isso. É todo qualquer cliente. Todo qualquer cliente. Todo qualquer cliente. E quando você fala de um cliente ainda, quando você chega num ponto de um refugiado, de um cliente que de uma imigração involuntária, uma imigração forçada, é mais ainda. Porque alguém que ele não teve planejamento, ele não planejou sair da sua casa, ele não planejou deixar para trás sua casa, sua família, seus amigos, ele não planejou, às vezes ele não conseguiu sair nem com seus pertences, a coisa que ele construiu a vida inteira, ele perdeu às vezes num dia. Então, esse atendimento tem que ser mais acentuado ainda. Então, é muito mais acentuado ainda esse atendimento para aquele que não tem, às vezes, um planejamento do que para aquele que tem. Porque aquele que tem, ele tem uma segurança no próprio planejamento, ele tem um ponto de equilíbrio no próprio planejamento. Quem não tem, ele se equilibra em você. Então, esse é o ponto. Uau! Então, doutor, eu agradeço imensamente por estar aqui. Como eu falei, assim que tu colocaste teu tema, eu levantei a minha mão porque eu passei por todo esse processo e mesmo com a ajuda de três profissionais que eu considero muito importante nesse planejamento imigratório, eu fiquei muito tensa, meu esposo ficou muito tenso, porque é uma série de coisas, né? A imigração é como se você tivesse nascido, só que não é mais a sua mãe, não é o seu pai que vai fazer o teu registro de nascimento e pegar aquela documentação e te acolher. É você, né? Exato. É Então, é você algo dando assim. os primeiros passos, né? É, Um mundo novo. é verdade. Mas eu te agradeço imensamente, como eu já disse, por estar aqui conosco, trazendo um pouco da tua experiência. Deixo esses momentos finais para traga aí uma mensagem para os nossos clientes, para a nossa audiência, né? Dizer assim, tanto para os advogados que vão nos assistir, tanto para os futuros clientes ou pessoas que estejam com esse desejo de imigrar.
Para o advogado e para o consultor, eu diria que é você ser ponte entre dois mundos. É você ser ponte entre o sonho e o recomeço de alguém. Então, seja uma boa ponte, uma ponte segura. E pegue na mão desse imigrante e atravesse ele para o outro lado. Para o cliente, busque com sabedoria. Vá atrás do seu processo e não deixe de sonhar. Às vezes tem uns que olham, tem o sonho de migrar, tem o sonho de ir, mas acha que a imigração é algo impalpável para ele. É algo que ele não consegue. Mas não. Imigração é para todos. Todos têm um jeito. Se você não tem um caminho, por outro caminho você terá. Então, sempre você vai conseguir um caminho para você que seja plausível para você. Então, para o imigrante, busque o seu caminho. Encontre o seu caminho e encontre as suas pontes, que vão, com segurança, te atravessar do outro lado. Bom, obrigada. A Grazi está falando que foi sensacional. E foi. Obrigado. Eu vou te É um dizer papo leve, né? Gostoso de falar. foi maravilhoso. Tá difícil até de acabar aqui e encerrar. Mas Muito obrigada. Quando sair teu livro, tu avisa lá no grupo. Pode porque deixar. eu vou ter o prazer de poder estar lendo. Desejo a Pode ti deixar. assim, uma noite abençoada, a cada um de vocês que ficou aí durante essa 1 hora conosco. E semana que vem tem mais live, com um novo tema, com novas pessoas. E é isso aí. A Comissão de Direito Internacional tem um compromisso com você, que é o compromisso da informação. Informação de qualidade. Tá bom? Obrigado, doutora. Boa noite para você também. Gratidão, Tchau, tchau. boa noite. Tchau, tchau.